Boa tarde! Hoje mais uma semana do nosso projeto Segundas com Foco, anote aí, 29ª semana. Próxima semana estamos completando 30 semanas de entrega poderosa, de muito conteúdo de qualidade para você conseguir viver já uma transformação e um ajuste na sua rotina e na sua vida diária. Eu sou Karine Carmo, sou mentora de mulheres na construção de disciplina e rotina intencional. E toda segunda estamos aqui com o nosso projeto Segundas com Foco, um projeto que nasceu há 29 semanas. Ele não é segunda-feira por acaso, ele é segunda-feira para te inspirar que a segunda é um excelente dia para você planejar a sua rotina e que sim, a sua semana pode ser diferente. E hoje temos um tema aqui muito inspirador, que é um tema em formato de aula. Hoje a live vai ser em formato de aula. Eu adoro ensinar. Eu acho que eu nasci para ser professora e eu estou aqui agora desenvolvendo esse meu talento. Hoje eu vou falar para você de motivos que fazem você parar no meio do caminho. E se eu disser para você hoje, com toda a certeza no meu coração, que você não alcançou a maior parte ou todos os seus objetivos, porque você para no meio do caminho. Você para de colocar energia, você para de colocar intenção, você duvida no meio do processo e aí você não atinge o seu objetivo. Já estamos no mês de outubro, hoje dia 13 de outubro, daqui a pouco é final do ano. Daqui a pouco é 2026, mais um aniversário e os seus sonhos e projetos estão ainda aguardando o melhor momento, quando você ganhar mais, quando você casar, quando você tiver filhos, e esse tempo a gente não vai voltar. Eu estava conversando com uma amiga no final de semana, aconselhando uma amiga. Ela foi lá para casa e estava muito ansiosa, angustiada. Ela tem 33 anos, né? Eu tenho uma vasta experiência maior do que a dela. E aí eu lembrando, gente, quando eu tinha 33 anos. Foi ontem, eu tinha só Flávio na época. E nesse momento eu estava muito engajada na minha carreira. Eu já estava concluindo a minha pós-graduação em ortodontia, né? A minha carreira antiga. Muito engajada, trabalhando muito, começando a ganhar dinheiro de verdade. Tive meu filho e eu lembro com riqueza de detalhes tudo que eu vivia naquele momento há 14 anos atrás, né? Então, você que está com 33, com 30, com 28, o tempo ele não vai te esperar. As coisas vão continuar acontecendo na velocidade que estão. Então, não vai esperar o seu melhor momento. Eu só garanto uma coisa, o tempo vai passar. Passa para todo mundo e esse tempo que você tem hoje, ele não voltará. Por isso que eu falo tanto em planejamento, o que você quer para a sua vida, qual a sua prioridade. Sem clareza, você vai ter a sensação que dá para esperar, que não é a melhor hora e essa melhor hora não vai chegar. Para ter o filho, para ter o melhor emprego, para ter o melhor salário, para ter um carro, não vai chegar. Eu quero confirmar com quem entrou se o áudio está ok. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? A Mandinha aqui sempre aprendendo muito. Tem mais duas pessoas, sejam bem-vindas que eu não conheço. Essa live é feita aqui no Instagram por enquanto. E depois ela vai para o nosso canal no YouTube. Semana passada a gente falou sobre sonhos, né? Vida corrida, sonhos e você. Onde você fica nessa correria. E tivemos um recorde de visualizações. Esse vídeo da semana passada já foi visto por mais de 265 pessoas no meu canal no YouTube. Um canal super novo, né? A nossa média de visualização era 45, 50 visualizações. Em menos de uma semana, esse vídeo bateu um recorde de visualizações. Então é um tema importante. Muitas mulheres correndo, eu não sei para onde. Eu não sei aonde foi aprendido que a gente tem que correr tanto. E pior que a gente às vezes fica correndo muito e não sabe nem direito para onde é que está indo. A gente corre porque a gente aprendeu que andando mais rápido é melhor. Mas eu quero que vocês tenham claro isso na mente de vocês, que correria não é produtividade, correria não é produtividade. Isso de carteirinha eu posso falar para vocês. Vocês podem correr demais e não ter produtividade. Karine, como é que eu sei então que eu estou sendo produtiva? Quando você tem resultados diferentes. Quando você tem resultados que você realmente deseja. Se você está correndo, mas os resultados não estão aparecendo, essa sua correria é só cansaço, não é produtividade. Produtividade é você produzir mais com menos tempo,
com menos recurso, com menos dinheiro e conseguir ter resultado, o resultado que você deseja. Correr sem resultado não é produtividade, é cansaço, é exaustão, é qualquer coisa menos produtividade, tá bom? Eu vou agora começar aqui, falar um pouquinho, eu quero saber de vocês, tá? Vou começar com uma pergunta que eu acho que vai conectar muito a gente. Se vocês que estão aí me assistindo já começaram algum projeto cheia de energia, muito empolgada, parecendo que o mundo vai se acabar se aquele projeto não acontecer, e quando passa dias, meses, vocês começam a perder energia e tem a sensação que parece que está desandando. E aí eu vou mostrar para vocês por que vocês começam nessa empolgação. Eu vejo muitas pessoas no digital aqui começando muito empolgadas, postam todo dia, fazem live todo dia, fazem story todo dia. Quando eu começo a acompanhar, demora 2 semanas que eu volto no perfil, o perfil tá apagado, a pessoa não posta mais, não fala mais, começou animada e aí perdeu o ritmo, perdeu o pique, né? E aí eu quero que vocês comentem pra mim o que vocês têm mais dificuldade. Quem entrou na live, digita pra mim que vai me ajudar muito. Vocês têm mais dificuldade em manter o quê? Primeiro, o treino, a alimentação, rotina, ou para quem tem negócio, constância nos negócios. Carinho, o que é constância nos negócios? É energia para fazer acontecer, mesmo quando o resultado não chegou. Isso é constância nos negócios. Você fala com o cliente, você apresenta o seu produto, você expõe o seu produto, você se arruma bem, você faz treinamento, mesmo quando você não tem o resultado que você esperava. Isso é constância nos negócios. Quem não tem constância nos negócios não vai conseguir ter resultado e não vai conseguir empreender. O empreendedorismo exige muita constância. Todo mundo pode não acreditar. O empreendedor tem que acreditar. Então ele tem que ter uma constância no pensamento e uma constância nas ações para colher bons resultados. E aí digita aqui então para mim, qual é a maior dificuldade que você tem? É constância no treino? Começa a academia, para na dieta, começa uma alimentação legal, batendo meta de água, comendo certinho, diminui o açúcar ou elimina o açúcar, depois volta. Na rotina, o que é uma constância na rotina? É você ter um planejamento e seguir o planejamento mesmo em dias ruins. Isso é uma constância na rotina. E você tem uma constância no negócio, que é aquele espírito empreendedor que aconteça o que acontecer, você continua fazendo e acreditando. Eu quero que vocês coloquem para mim onde vocês têm mais dificuldade em manter a constância de vocês. E essa live, ela foi feita tipo um formato de aula para que você consiga entender o que está te travando. Enquanto você não entende, você pode acreditar que faz parte, que é assim mesmo, que é um karma familiar, que não tem jeito. Então é uma live feita para você entender, você vai sair daqui entendendo o que é que está te travando e vai ter a oportunidade de corrigir o que te trava. Para você conseguir parar de começar, de recomeçar e aprender a continuar, mesmo quando os resultados não aparecem. Porque para eles aparecerem, você vai ter que mudar o seu comportamento e você vai ter que fazer, medir resultado, refazer o dobro e mais um pouco e aguardar o resultado chegar. Isso em qualquer área, na rotina, na dieta, na alimentação, muitas vezes ou na maioria das vezes o resultado ele não vai chegar rápido. Quem te disse que vai não está sendo sincero com você. E aí é que vai, gente, separar os vitoriosos dos perdedores. Os perdedores, eles não têm paciência para aguardar. Eles querem resultados mirabolantes, não estão dispostos a corrigir rota e a fazer mesmo quando esse resultado não vem. Então, o que separa quem perde de quem ganha é o poder de continuar independente do panorama quando ele está bom ou ruim. E aí, pensem direitinho, onde é que vocês têm mais dificuldade de manter essa constância para eu saber até o final. E essa live aqui você vai entender o que é que está te travando. Pegue papel e caneta. E aí eu vou falar um pouco de mim, eu sempre falo um pouco de mim, porque eu sempre tive um padrão mais disciplinado, eu gosto de rotina e isso pra mim às vezes até me atrapalhou porque eu achava que disciplina era fazer tudo igual sempre, tá? E não media muito os meus resultados. O que acontecia comigo? O meu padrão de disciplina era um padrão de fazer, mas eu queria ter resultados rápidos. Olha como isso é interessante. Você pode ter um comportamento disciplinado no fazer, mas na sua mentalidade ter um comportamento que, quando não acontece como você quer, como você faz muito, isso estou falando de mim, você faz muito e aí não acontece na velocidade que você quer e aquilo ali te tira força e energia.
Eu era o tipo de pessoa. Então, assim, eu dava uma intensidade. Quando não vinha aquele resultado, o meu comportamento e o meu pensamento, ele recuava um pouco, ele não conseguia manter a crença que vai dar certo. Ele não conseguia manter a crença que faz parte não dar certo logo e eu posso corrigir e tentar de novo. Então eu tentava uma vez com aquela ideia que agora vai, quando não vinha na velocidade logo, o meu padrão de pensamento não era disciplinado. É interessante que muitas vezes a gente acha que disciplina é ir para academia, disciplina é manter uma dieta, mas o seu padrão de pensamento tem que ser disciplinado para que a dúvida não permeie a sua mente quando o resultado não chegar. Então eu tinha uma indisciplina na minha mentalidade porque vira e mexe, quando não acontecia, a dúvida tomava conta da minha mente e eu perdia muito energia. E isso acontecia muitas vezes. Hoje eu me debruço estudando isso, a minha mente, por que eu penso assim, e eu tenho colhido novos resultados. Mas não é simples, por quê? Porque eu fui treinada a duvidar. Então, quando você é treinada, eu tô com 47 anos hoje, eu passei uma vida, as pessoas me dizendo, Karine, se não deu, veja se é pra você. Chega agora, quando não dá, na minha mente vem aquele padrão antigo, será que isso é pra mim? Gente, essa dúvida, ela consegue eliminar seus resultados. Porque quando a dúvida entra, você não consegue manter o mesmo padrão de entrega, o mesmo padrão de estudo, a mesma disciplina. Então eu considero que eu não tinha uma mente disciplinada e que eu estou disciplinando a minha mente hoje. Então o meu padrão de comportamento era muito mais no pensamento do que na ação. Só que é no pensamento onde tudo começa. Então, se eu já tenho um pensamento com um padrão duvidoso, o meu comportamento ele vai ser resultado desse pensamento. Olha como isso é interessante. Então, o que acontecia? Quando não era rápido como eu queria, eu me achava, gente, estou fazendo tanto e não está vindo, não é para mim, eu desacelerava. E isso aconteceu muitas vezes. E eu acredito que muito resultado que eu ainda não tive, tá certo? É por conta desse padrão de vai e recua duvidando que não é pra mim. E aí eu quero que vocês levem a minha história, ver se assemelha com a de vocês em algo, tá? Porque muitas vezes a gente tem uma história, a gente não conta em alguém vivendo algo parecido, por isso que eu falo tanto de mim hoje. Então, como o resultado não era rápido, eu perdi a força de continuar fazendo. E isso aconteceu, inclusive aqui, né, no meu negócio recente. Eu bati uma meta extraordinária no mês de junho. E aí, como eu bati aquela meta, eu fiquei com muito dinheiro. Eu hoje, avaliando, eu acho que eu dei uma folga, tá certo? Eu dei uma folga como se, Karine, seu caixa tá bom, dá para dar uma folga, afinal o trabalho é home office, você que monta seu horário. Eu achei que eu dei uma folga. E aí o resultado, eu não consegui manter o resultado que eu tive no mês de maio e junho por conta dessa folga. Hoje eu já consigo avaliar e ver isso, né? E aí, gente, vocês, eu não sei o que passa na vida de vocês, eu falei de mim, que a minha indisciplina era na minha mentalidade, no meu pensamento, e tem pessoas que na dieta, às vezes, começam a dieta, ela quer perder 10 quilos em um mês, porque tem um projeto aí, verão, e quando ela não consegue, ela larga tudo e come dobrado. Acontece muito. Tem pessoas que é uma rotina nova, vou começar agora, Karine, a fazer uma rotina nova, vou beber mais água, vou acordar mais cedo. Um dia que ela não faz, no outro dia ela joga tudo pra cima e não quer mais fazer, é bem comum. Hoje, o que é que eu faço na minha vida? Quando eu saio do eixo, eu adoeci semana passada, peguei uma virose que me abateu muito, então saí do eixo, treino, eu fiquei sem treinar, sem beber água, deitada o dia todo, pouco aparecia aqui no digital, e aí aquela cobrança, Karine, você sumiu, tem que aparecer, você sumiu, e aí o que é que eu fiz? Eu relaxei para depois voltar ao eixo, eu saberia que eu voltaria para o eixo, né? Mas eu que tenho que me regular, é isso que eu entendo. Então assim, se você não fez o que você programou, você tem essa possibilidade de ajustar a rota no outro dia e não jogar tudo pra cima. Hoje é o que eu faço comigo, tá bom? E agora a gente vai, gente, pra parte mais interessante. Karine, eu tô aqui que eu quero saber os motivos por que eu não consigo manter a constância. Eu falei de mim. O meu era um padrão de pensamento que me acompanha há muitos anos e que quando não era rápido, eu queria desistir. A minha dieta mesmo, gente, foram muitos quilos eliminados. Chegou um momento ali que eu perdi 20 quilos com muito treino, muita dieta.
E aí parou, teve uma época que parou e que eu fiquei 2 meses sem eliminar nada. Desmotivei muito, porque ainda faltava 14, né? Eu tava no meio do caminho e no meio do caminho eu parei, né? O que aconteceu? A minha nutricionista percebeu que eu estava muito desmotivada, mas eu não saía da dieta, ficava sentida por fazer tudo certinho e não ver o resultado. E aí a gente fez alguns exames e descobriu que eu estava com um probleminha, né, na tireoide, que estava impactando diretamente a perda do peso e também estava com um probleminha nos receptores de insulina. E aí entrou a caneta, né, na época entrou o Ozempic para eu eliminar os 13 quilos que restavam. Depois de muita investigação. Mas não é simples a gente fazer tudo, ter a sensação que faz tudo e não ter resultado. Comigo foi assim que aconteceu, mas eu não larguei tudo, eu sabia que ainda tinha um caminho longo a percorrer e eu fiquei por conta de ter o método de hoje, querer ser uma mulher que segue o método, para eu vender o método disciplina, se eu tenho que seguir esse método, e é um método que exige muita mentalidade, muito mais do que treino de academia, é muita mentalidade. E aqui a gente vai, falar do que está travando você, de começa às vezes a ir à igreja, começa a fazer uma atividade física, começa a cuidar mais da saúde, a ter um momento de autocuidado, começa uma leitura e de repente você para tudo. Por que isso acontece? O primeiro, anotem aí, o que está te faltando? Falta estrutura e clareza no que fazer. Karine, como assim? Eu preciso, gente. Se você quer mudar, você tem que se organizar de como você vai fazer isso. Parece que é simples, não, eu vou mudar, amanhã de manhã eu acordo cedo, amanhã de manhã eu vou para academia. Como é que você vai fazer isso? Como é a sua rotina? Primeiro é analisar a sua rotina e ver que tipo de mudança você pode implementar de maneira imediata. Às vezes você quer implementar uma mudança e na sua rotina ainda não cabe essa mudança. Eu vou dar um exemplo. Tem algumas mudanças que eu gostaria de estar vivendo, mas eu tenho 3 filhos. Um deles é pequeno, então é uma mudança que eu vejo às vezes na vida de uma pessoa próxima a mim, mas que no momento eu não posso implementar. Então, para eu não começar e parar, primeiro eu vejo que mudança eu quero viver e como eu posso fazer. Se eu não tenho o como ainda, eu não começo essa mudança agora. Vocês conseguiram entender? Muita coisa do que para é vocês quererem uma mudança a todo custo e não dar conta de como fazer isso. Ok? Então, quer uma mudança na dieta? Como é que eu vou fazer a dieta? Eu vou levar comida de casa, eu vou fazer uma dieta prática, vai ser com nutricionista, vai ser pelo YouTube, eu vou ver algum canal no YouTube que vai me acompanhar. Essa comida eu vou fazer que dia? É final de semana? É durante a semana? Como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa, eu quero mudar e como eu vou fazer. Eu preciso ter clareza de como eu vou implementar essa mudança. É atividade física? Que horário? É na academia? É em casa? Pela TV? Eu vou comprar um aplicativo? Que horário eu vou poder fazer isso? Se eu tenho filho, se eu trabalho CLT, se eu trabalho home office, como é que você vai implementar essa mudança? Nem sempre a mudança que eu vivi na minha vida vai se adaptar à sua realidade. Então, para você não se inspirar em mim e parar, primeiro ajuste a mudança de acordo com a sua realidade, para não gerar um ponto de frustração. Então, assim, você quer mudar, só que você não organiza o como, aí você trava. Você não define os horários, como é que você vai implementar essa mudança, qual vai ser a sequência dessa mudança, e aí você não consegue. Então, você quer treinar, mas não define que dia. Quer treinar, mas não define o horário e vive no improviso, bota uma roupa de academia no carro, achando que você já tomou a decisão e que assim que tiver um tempo você não vai. A rotina vai te engolir e você não vai fazer. Então, se você quer uma mudança e vive sempre no improviso, essa mudança não vai se adequar na sua realidade, ok? Então, tenha clareza de como você vai fazer. Outra coisa que trava muito, principalmente as mulheres, é a expectativa de resultado rápido. As mulheres querem resultados rápidos, as minhas alunas. Então, elas fazem 2 semanas, eu passo um planner para ela de ajuste de rotina. Se em 2 semanas não mudou, elas não querem mais fazer. Então, essa expectativa de que é rápido, na dieta mesmo, isso aí, gente, é um vilão. As mulheres querem um abdômen definido, nunca tiveram, nunca malharam, nunca treinaram, já tiveram filhos, nunca fizeram dieta e elas querem agora um shape muito sarado para dezembro, fazendo a dieta mirabolante, o treino mirabolante. E aí, quando isso não vem, gente, não é para mim, eu sempre fui assim, deixa para lá.
E esse resultado, quando não vem, trava você, aí você para. Você não pensa a longo prazo, você quer um resultado imediato. O que é que acontece? A pressa mata a sua constância. A ansiedade mata a sua constância. O que é constância? É um pouco por dia. Por isso que na mentoria eu falo tanto. Ajuste diário, ajuste pequeno na rotina. Constância é pouco todo dia. A sua pressa, a sua ansiedade mata a sua constância diariamente. Outra coisa, você desanima porque você só olha para o resultado, você não olha o seu processo. Gente, se eu estou acima do peso e eu estou emagrecendo, esse processo é sensacional. Se antes aquela roupa não cabia e hoje cabe, é sensacional. É o meu processo, é o meu ganho diário. Se eu não lia, eu comecei a ler. Karine, mas é pouco. Isso é sensacional. Se eu não media quanto eu bebia de água, se eu nunca dei atenção à hidratação e hoje eu dou, isso é sensacional. Se eu cuido do meu cabelo e eu não cuidava antes, isso é sensacional. O resultado não vai ser imediato, mas você entrou num processo que vai te fazer muito bem e que vai te fazer crescer muito, acredite em mim. Então, essa pressa vai matar a sua constância porque você quer o resultado e você não quer viver o processo, a rotina, o dia a dia. Outra coisa que mata, falamos de dois. Um foi a falta de estrutura e clareza de como você vai fazer a sua mudança. E o 2, a expectativa de resultado rápido. Mata a sua constância. 3, falta de rotina mínima. Você acorda, gente, e aí? Vou treinar hoje ou não vou? Aí o filho do S, não vou, tá vendo aí? Não era pra ir, porque se fosse pra ir, não tinha acontecido isso. E aí você não vai. Então você não tem uma rotina mínima estruturada e quer mudança. Todo dia vai ter um imprevisto. Todos os dias, gente, vivemos aqui, imprevisto é a vida sendo vivida. E aí, se você não tem uma rotina mínima, você não consegue fazer o que você tem que fazer. E aí, essa semana você não foi porque o filho pegou a virose, na próxima semana você pega a virose, na outra semana você trabalha viajando, aí surge uma viagem e termina outubro você continua sem treinar, porque não tem uma rotina mínima. Karine, como é que eu estruturo essa rotina mínima? Primeiro, definindo como você vai fazer a sua mudança. Se você já sabe que você trabalha viajando, que vão acontecer imprevistos, por que eu malho tão cedo? Porque eu sei que vida de mãe de família tem imprevistos. Mesmo tendo pessoas para te ajudar. Hoje mesmo eu só trabalho aqui até às 14. Eu tenho que organizar todo o meu roteiro de conteúdo, de vídeo. Eu gravo muito, vocês veem isso. Eu tenho que ter todo o meu conteúdo programado desde sexta-feira. E hoje eu tenho já um roteiro e eu gravo um conteúdo atrás do outro. Eu não tenho filmmaker, eu não tenho editor, eu não tenho ninguém, eu sou sozinha aqui. Eu gravo tudo porque eu sei que 2 horas eu tenho que ir para casa. Agora imagine se eu fosse hoje buscar o conteúdo para gravar. Eu fosse gravar tudo hoje, eu ia dizer o quê? Digital não é para mim porque eu tenho filho pequeno e segunda-feira é muito curta, não dá. Vocês conseguem entender que o como é o mais importante? Na minha agenda hoje, eu tenho o dia que eu gravo conteúdo, eu tenho o dia que eu seleciono o conteúdo, eu tenho o dia que eu meço a entrega do meu conteúdo, o que deu certo, o que não deu certo. Quando eu vou dar uma aula, a live é meio-dia, porque à noite eu não posso fazer live, tudo é programado. Karine, mas à noite é melhor, só que no meu roteiro hoje, na minha rotina, não cabe trabalhar à noite e eu nem quero. Então, tudo vai sendo estruturado e a rotina vai começando a se organizar de acordo com as minhas possibilidades, ok? Eu não viajo, não trabalho viajando, não palestro fora de Salvador, porque a minha rotina hoje não cabe. Acho lindo quem pode fazer, eu não posso. Então, você tem que ter um mínimo de planejamento que cabe na sua rotina para você conseguir fazer essa mudança. Outra coisa, a falta de rotina mínima, então. Você depende do humor do dia. Acorda bem, vai treinar. Acorda com cólica, não vai treinar. O filho adoeceu, você não vai treinar. E aí você ia comer saudável, e aí quem faz sua comida não vai, aí você não come. Gente, se não tiver quem faça a minha comida, eu não saio da dieta. Eu cozinho 3 ovos e eu almoço esses ovos, mas eu não saio da minha dieta. Porque eu decidi que eu vou fazer o que for necessário para ficar na dieta. Semana passada minha funcionária não veio, 2 dias, não falhei a dieta. Eu como ovo, porque eu posso comer ovo, e tomo whey, e sigo a dieta, e bebo minha água, e treino igual, faço tudo igual. De acordo com a rotina. Por quê? Porque eu tenho uma rotina mínima que o ovo, na falta de tudo, ele me dá uma
fonte de proteína absurda, é muito bom. Então eu tenho que uma rotina mínima de onde fugir quando tudo dá errado. Outro ponto que eu falo muito aqui com minhas alunas, eu falo muito aqui no Instagram. O que mata a sua constância? Excesso de tarefa e falta de prioridade. Você quer estar em todos os lugares, você é uma fazedora viciada em fazer, você é viciada em se queixar, é viciada em ter problemas para solucionar, porque às vezes quando o problema não é nem seu, você quer ajudar outra pessoa. Dessa forma você nunca vai ter tempo para você. Você vai fazer treinamentos, cursos, palestras, você vai anotar em 1000 cadernos, você vai para o espelho, vai repetir que você é poderosa e você vai continuar com a rotina toda bagunçada, porque você tem excesso de tarefas. Na mentoria a gente corta muita coisa. Eu hoje na minha vida eu corto muita coisa eu não participo, para eu conseguir ter resultado aonde é prioridade. Então, o que mata a sua constância? Excesso de tarefa e falta de prioridade. Você não sabe o que é prioridade para você, a maioria não sabe. E aí você quer fazer tudo de uma vez, a semana acaba e você trava. Meu Deus, eu tinha que ler aquele livro, eu tinha que assistir aquela aula, eu tinha que ficar mais tempo com meu filho, eu tinha que fazer um treino, eu tinha que cuidar de mim. Não deu tempo e você não sabe exatamente o que é que você fez. Outra coisa, fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo que comprometa a qualidade. Então você faz muita coisa, ajuda muita gente, responde 1000 mensagens e às vezes deixa a pessoa sem resposta e tudo com muito pouca qualidade e vivendo a vida assim um dia após o outro. Lembrando que, gente, hoje é dia 13 de outubro, já estamos no finalzinho do mês, do ano, e você tem que tomar uma decisão se você quer mudar. Então vou agora fazer o último motivo que está travando você, que é o quê? Falta de acompanhamento e feedback. Hoje, na minha vida, eu tenho 2 mentoras, tá? Que me ajudam muito aqui no digital para criar conteúdo e também para vender, empacotar meu produto, criar minha Black. Quem tá aqui, teremos Black Friday, tá? Da nossa mentoria. Não vai ser com desconto, vai ser com muitos presentes. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente. E o último ponto aqui que está travando a sua constância é falta de acompanhamento. Trava muito. Por quê? Principalmente na disciplina. A disciplina ele é um comportamento adquirido e treinado. Então, quando você não é uma pessoa disciplinada, você não é, você tem esse comportamento. Para você passar a ser, você precisa de acompanhamento, alguém do seu lado te orientando, te ajustando, até nos dias que você achar que você está tudo perdido. Vai ter uma pessoa te puxando para o eixo e te mostrando o caminho a seguir. Então, quem não é disciplinado dificilmente vai conseguir construir esse comportamento sozinho. Ele constrói um dia, 2 dias, uma semana, depois ele trava e para e continua fazendo tudo o que fazia antes. Eu falo isso porque tem alunas minhas que têm acompanhamento e tem semanas que a gente não pode se ver e já tem um declínio porque eu não estou ali acompanhando e vendo o que é que você está fazendo, qual é a prioridade do dia hoje, o que é que você fez, como está a dieta, como é que está a leitura. Cara, eu não tive tempo. Eu digo, não é verdade. A maior mentira que você pode dizer para você é que você não tem tempo. Você criou essa mentira e você continua repetindo e acreditando e vivendo mais do mesmo. Então, isso é mentira. Então, mesmo quem tem acompanhamento, eu percebo que às vezes, quando a gente demora de se encontrar por algum motivo, essa pessoa já tem um declínio. Mesmo eu acompanhando, vendo o dia a dia, mandando mensagem, estimulando, com acesso a mim direto no WhatsApp, essa pessoa declina. Então, a falta de acompanhamento é um dos motivos que mata também a sua constância e feedback. Então, assim, a pessoa que acha que é muito boa, que ela dá conta sozinha, ela não pede ajuda. Ela tem certeza que ela está avançando e isso é um ponto cego. Como ela tem certeza que ela não precisa de ajuda, que agora vai, que é um engano também, não, agora vai. Ela não pede ajuda, ela não faz mentoria, ela não tem acompanhamento e ela não gosta de ouvir feedback. A maioria não gosta, porque ela tem certeza que ela está muito bem. E se o feedback vier contrário, machuca o ego. Então a maioria não gosta. Então, quando você não tem acompanhamento e não gosta de feedback, isso vai isolando você nesse mundo seu aí com pouco resultado. Ou sem resultado, ou com pouco resultado, ou com resultado que está aquém ao que você poderia dar. É sobre isso, tá certo? E aí eu vou recapitular aqui
quem chegou depois, o que é que está matando a constância de vocês? Primeiro, falta de estrutura e clareza no que vai fazer. Karine, eu quero mudar. Tem que saber como você vai fazer isso. Como é que você vai ajustar essa mudança na sua rotina para que você não fale, tá bom? Segundo, que mata muita mulher, principalmente na dieta, expectativa de resultado rápido. As mulheres querem rapidez, nunca fizeram, mas quando decidem, querem colher frutos muito rápidos. Segundo, falta de rotina mínima. Toda mudança para ser implementada, ela tem que ser ajustada na sua rotina. Se você não ajustar, você vai viver de um imprevisto, você vai matar a sua constância. Você vai 2 dias para academia, vai ter um imprevisto. Você vai ler 2 dias um livro, vai ter um imprevisto. Outro, falta de excesso de tarefa e falta de prioridade. É muito comum hoje, muita gente fazedora, mas sem saber porque faz o que faz, com resultado aquém ou insatisfatório. E outra, falta de acompanhamento, que é muito comum, e feedback. Falta de acompanhamento, as pessoas falam o seguinte, Kari, ou eu não preciso, porque eu consigo fazer, ou eu não tenho dinheiro agora, que é uma mentira também. Por que é mentira? Porque a pessoa tem o dinheiro, mas ela não quer dar espaço. Ou não tem coragem, ou tem medo de, poxa, eu vou mudar tanto, como é que vai ser? Ou então, será que Karine vai me cobrar demais e eu não vou dar conta? Todos esses medos fazem você ficar no mesmo lugar. E agora eu quero deixar para vocês um recado aqui muito especial, que eu anotei, que eu acho muito interessante, né? A constância não é sobre ser perfeita, é sobre não desistir. É sobre continuar mesmo quando ninguém está vendo. E eu quero que você fale para mim, o que é que tem matado a sua constância? Pare e pense hoje, o que é que tem matado a sua constância, que naturalmente está matando seus sonhos, seus projetos, seu avanço? O que é que tem matado a sua constância? É falta de estrutura? Digita para mim. É falta de clareza? É a expectativa do resultado rápido? É o ego inflado dizendo, não, eu consigo fazer sozinho, eu vou dar conta e eu vou fazer, mesmo você sabendo que você não está fazendo? É a falta de rotina mínima, a rotina que você acorda e não sabe exatamente o que vai fazer ou vai repetir o que fez no dia anterior, mesmo sabendo que os seus resultados não estão satisfatórios e vive repetindo segunda, terça, quarta, tudo igual. Chega domingo, aí segunda, tudo igual. Tem matado a sua constância? Outra coisa, excesso de tarefa, falta de prioridade. O que é que tem matado a sua constância? Falem para mim. Outra coisa, falta de acompanhamento. Sozinho não vai, não vai. Eu sou mentora, eu estudo, eu tenho 2 pessoas para me acompanhar. Na minha jornada de transição de carreira, depois que eu vim para o digital, já foram 4 mentores, gente. E não serão os últimos. Eu não tenho como ficar sozinha. Às vezes meu marido pergunta, Karine, vai fazer outra mentoria? Eu falei, vou, porque eu percebo que o meu resultado está melhorando, eu estou avançando, eu não sei tudo, quanto mais numa área que eu nunca dominei, que é mentoria digital. Então eu estou sempre muito bem acompanhada. Foram 4 mentorias em um ano, porque eu sei que eu não tenho como andar desacompanhada. Foi uma decisão minha. Eu sempre posto aqui quando eu estou em aula, em mentoria, é uma decisão e eu desejo sinceramente que vocês entendam que é uma decisão que vocês precisam tomar, tá? E se essa live trouxe clareza, trouxe insight, trouxe conexão, e se você decidiu, cara, eu quero conhecer a mentoria, eu quero o seu acompanhamento, eu quero mais detalhes, como é que a mentoria funciona, será que é para mim? Me manda um direct com a palavra clareza, que eu vou te explicar em detalhes como funciona a mentoria, valores, forma de pagamento, acompanhamento, o que é que vai mudar na sua vida, quais os benefícios de você ser uma mentorada da mentoria Discipline-se e como será a sua vida depois da mentoria Discipline-se. Eu tenho certeza, e como foi com a minha, sua vida nunca mais será igual e vai mudar para melhor, tá? Um prazer. A pastora Linda tá aqui, que bênção, gente, um prazer estar aqui com vocês, mais uma segunda, desejo uma semana de vitória e de avanço, e de muito acompanhamento para vocês, tá bom? Até a próxima segunda.